Fala, meus amigos da TV SBC, estamos de volta com o programa Na Mira do Esporte desta quinta-feira, 5 de junho de 2025. Hoje o programa recebe Marcelo Araújo, professor de Educação Física. Vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória no mundo do futebol profissional e também, claro, no futebol amador. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite para você. Boa noite, Chiquinho, boa noite os amigos que nos assistem. Vai ser um prazer muito grande aqui conversar um pouco com vocês, né, a respeito de algumas experiências que a gente já passou aí ao longo desses anos, esses longos anos, né, na área do esporte, militando na área do esporte profissional, na área do esporte amador, gestão pública do esporte, enfim, vai ser um papo bacana aqui. Vai ser um bate-papo legal com o Marcelo, e você que está aí, ó, não esquece de compartilhar, deixar o like também, é muito importante para o engajamento aqui do nosso bate-papo da Mira do Esporte aqui da TV SBC. Vai espalhando para a galera toda aí, para os amigos desportistas que sempre nos acompanha, nos dá o prazer dessa enorme audiência. Bom, vamos começar aqui com o Marcelo, perguntando já para ele, né, como tudo começou, né? Como tudo ali teve início, partiu, de qual forma, o gosto, né, pelo lado desportista. Ele que também atuou como atleta, mas pouco tempo, né, mas partiu mais para a área da organização, para a área mais de educação. Marcelo, conte um pouquinho aí, resumidamente, como tudo começou, a história do Marcelo Araújo na área de desportista, do futebol profissional, futebol amador. Assim você vai escolhendo aí as etapas para falar para a gente, aqui para os nossos amigos torcedores, amigos ouvintes, telespectadores que nos acompanham, Marcelo. Poxa, eu acho que a minha trajetória assim começou muito de forma muito singular e muito parecida com mas parecida com o que acontece com a grande maioria dos jovens, né, dos adolescentes que estão na área do esporte hoje em dia, principalmente para quem pratica esporte, que está na escola. Eu acho que na escola é onde começa tudo, né? Então eu treinava, tinha as minhas aulas de educação física, muito diferente das aulas de educação física que são hoje, né? Aonde naquela época, eu estou falando naquela época, mas eu estou falando aí de 30 anos atrás, viu? 30 anos atrás, a gente ia buscar os professores em casa, né? 5 horas da manhã, se o professor de educação física demorasse para chegar, a gente ia buscar o professor em casa, né? E hoje em dia não é isso muito... nos tempos de você aluno. Exatamente, né? A gente é aluno, né? Então, eu tinha muito o desejo, né, de dar aula de educação física, né? Então... enfim, e eu acabei migrando para essa parte. Eu fiz o vestibular, prestei o vestibular para educação física em 98, né? Passei, comecei a faculdade em 99, me formei em 2002, fui professor de educação física, tive como meu primeiro trabalho, fui professor de educação física da escola Professora Marieta Santos, né? Na época, eu acho que eu fui o primeiro professor formado na área de educação física. Enfim, eu tinha muito uma coisa, além da aula de educação física, o que me atraiu muito para essa área foi o desejo de trabalhar no futebol profissional, né? Não assim de ser atleta, mas tinha uma vontade muito grande de ser preparador físico. E cheguei a sê-lo, né? Assim, durante um período. Eu trabalhei na Marieta Santos no ano de 2004 eu retornei a Sobral. Já tinha passado 4 anos em Sobral, foi onde eu me formei, na Universidade Estadual Vale do Acaraú. E retornei, após esse ano de experiência aqui na Marieta Santos, retornei para Sobral, trabalhei na secretaria, foi a minha primeira experiência na área de gestão pública, né? Eu trabalhei na Secretaria Especial de Esportes na época, e fui coordenador técnico lá da secretaria. Então, assim, tive uma primeira experiência com grandes políticas públicas que naquela época estavam em efervescência em Sobral. Até então não se existia secretaria de esporte de tanto município quanto a nível de estado, né? As secretarias de esporte eram sempre dentro da secretaria de educação ou dentro da secretaria de social, enfim. Então foi uma experiência muito bacana nesse período, e aí é onde eu comecei a ver uma possibilidade, né? Mas até aí eu ainda não tinha deixado meu sonho de lado, que era de ser preparador.
De lá, eu fiz, em 2005, eu passei numa seleção em Minas Gerais e fui cursar pós-graduação em futebol na Universidade Federal de Viçosa, né, em Minas Gerais. Para quem não... Lá fica sul de Minas, já muito pertinho de São Paulo. Cursei lá durante 2 anos a pós-graduação lá em futebol. E tive a oportunidade, assim, fazendo essa pós-graduação, eu recebi o convite para assumir a Secretaria de Esportes aqui em Bela Cruz, em 2005. Já você fala, já chega lá, calma. Né? Termine só a questão do curso. Eu interrompi porque essa parte eu deixei porque é uma pauta também, em relação ao trabalho dele na Secretaria de Juventude e Desporto da cidade de Bela Cruz. Tá? Vai falar já sobre isso, galera. Mas termine só a questão da viagem, aí chega no município e a gente vai partir já para outra parte ali. Não vai entregar tudo não, pelo amor de Deus, porque a audiência tá boa demais, tá bacana. Então vamos segurar um pouquinho aí. Já ele vai falar da sua trajetória, o qual também fiz parte junto com ele ali. Eu fiz um segmento ali, o caminho que o Marcelo percorreu, eu fui sempre ali, sendo ali uma das sombras do Marcelo também. É verdade. Vamos falar também da Liga, né? Da Liga, que foi uma parte também que ele assumiu, uma pasta que ele assumiu também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por isso que é bom você ficar aí na audiência, porque você vai saber de tudo e um pouco mais dessa trajetória do Marcelo. Até onde ele está hoje. Ele vai contar um pouquinho até onde ele está hoje, mas de forma resumida. Já ele vai estar na parte da secretaria. Mas fechando assim, Marcelo, portanto, a sua questão. Você fez o curso lá em Minas, né, lá onde você falou, para formar em Educação Física, você formou em Educação Física, deu aula na Escola Mareta Santos, depois foi para Sobral, fez esse giro todo, esse percurso todo, para depois voltar à sua terra natal, que é a cidade de Bela Cruz, para assumir a Secretaria da Juventude e Desporto. Acho que foi depois desse processo todo que você voltou, aí você assumiu a Secretaria da Juventude e Desporto de Bela Cruz. Vai falar já pra gente, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder aí um conteúdo aqui da nossa TV. Muito bem, agora vamos para a parte da secretaria. Ele vai agora concluir dessa parte que ele começou e até a Secretaria da Juventude e Desporto e também a Liga. Marcelo, voltando à sua cidade, depois dessa passagem que você teve para o Sul, Minas, esse giro todo que você fez aí, mas claro, estudando e tendo aquele ensino aprendizado como educador físico, né? Depois tem também, a gente fala um pouquinho que você fez curso federado, né, para árbitro de futebol, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos à parte da secretaria. Eu sei que tudo isso engloba tudo que você fez, secretaria, essas coisas, foi tudo uma coisa assim adjunto. Você parava aqui e começava uma coisa ali. Ao mesmo tempo você fazia simultaneamente as coisas, né? Você pode fazer, você fazia simultaneamente esse tipo de trabalho. Mas como foi a sua volta, depois a chegada ao município de Bela Cruz novamente, de quem partiu esse convite, obviamente, para você assumir aí a pasta da Secretaria da Juventude e Desporto? Acho que o nome era esse mesmo, né? Sempre foi, né? Secretaria da Juventude e Desporto na época, né? Bom, exato, né? Assim, concluindo assim, a parte um pouco da trajetória, né, de formação. Né? Então eu tive esse período, né, ainda antes de terminar a pós-graduação, eu retornei para cá, né, e conversando com algumas pessoas, a gente viu assim, a possibilidade de assumir a Liga Bela Cruzense de Desporto. Né? Naquele momento, a Liga ela passava por um momento complicado, né, já tinha alguns anos que ela estava inoperante, e a gente tinha, assim, naquele momento, eu vi a possibilidade de tentar dar esse suporte, de ter essa experiência, até mesmo assim, a vivência na Liga, ela me ajudaria no trabalho final de conclusão da pós-graduação em futebol. Então, isso foi uma coisa casou com a outra, e aí eu assumi a secretaria, assumi a Liga Bela Cruzense de Desporto inicialmente, e aí o trabalho que vinha sendo feito, né, obviamente chamou a atenção dos gestores municipais e passou-se naquele momento, o esporte passou-se a ter um espaço na pauta política do município, né, aonde naquele momento veio a possibilidade, começaram-se as discussões da possibilidade de se criar uma secretaria de esportes no município. Naquele momento, o governador do estado, se não me falha a memória, eu acho que Lúcio Alcântara, né, estava com um projeto a nível de estado de criar a Secretaria Estadual de Esportes, juntamente com o setor de juventude. Né? Então, ele estimulou os municípios a criarem as suas secretarias de esporte e juventude, e o município de Bela Cruz seguiu essa linha, e em algum momento nós sentamos, onde nós discutimos algumas questões,
né? Mas não tinha ainda decidido ainda se eu seria o secretário, não. Uma vez o prefeito na época tinha me comentado que gostaria muito assim que eu fizesse parte, né, do momento, mas não à frente da secretaria, né? Talvez ali como coordenação, né? E eu viajei, ficou tudo certo, mas quando eu retornei para Minas Gerais, na volta fui surpreendido com o convite para assumir a secretaria. Peraí, você foi, viajou, foi para Minas, mas não estava nada ciente de que quando eu chegar vou assumir a secretaria, não tinha nada disso. Apenas foi comentado ali na roda de conversa ali, que o seu nome estava ali sendo ventilado para fazer parte da secretaria, mas não como secretário, talvez, digamos assim, você não imaginaria que seria o secretário de esporte. Né? Isso. Você não imaginaria, né? Isso, porque mesmo politicamente eu nunca estive assim envolvido, né? Sim. Então, assim, entendendo, obviamente, que você, para assumir um cargo, você tenha os pré-requisitos técnicos, a gente sabe disso, que isso é necessário, é fundamental, mas a gente sabe que o fator político ele influencia muito também, né? Isso. E naquele momento eu não me via assim, né, não diria com aceitação, mas não diria assim com um lugar consolidado na política local, né? E sabendo-se como é que funciona, né? As nomeações, né, nesse meio da política municipal, que ela é muito presente, né, principalmente nos municípios, né, eu entendi que tinha a possibilidade de fazer parte, mas à frente não. Então eu digo assim que eu fui surpreendido, de uma certa maneira, fui surpreendido sim. Chegou, assumiu a secretaria, recebeu o convite do atual gestor na época, né? E você já era presidente da Liga também. Isso, exatamente. Eu acho que montou o seu corpo docente também da Liga, né? já tinha o seu corpo docente montado ali também, os membros, diretoria e tudo, já tudo montadinho. Então facilitou mais esse trabalho para você fazer dentro da Secretaria de Esporte, né? Exatamente. Porque você já tinha digamos, um corpo ali docente, a matéria-prima, a matéria humana para trabalhar. A matéria humana você já tinha para ajudar, né? Por mais que não tinha mais ninguém ali, digamos, contratado, cedido para você para trabalhar. Então, Marcelo, você vai assumir a secretaria, mas tem esse aqui que faz parte do município, vai trabalhar junto com você. Porque a maioria deles era professor de educação física também na época, né? E também era ligado à Liga, né? A maioria deles, né? Exatamente. Isso facilitou para você, né, Marcelo? Sim, facilitou, sim, né? A gente deu um certo nível de legalidade ali, né? Porque a Liga, por mais que ela seja amadora, e a Secretaria também trabalha com o esporte amador, mas teve muito isso, né? Assim, era como se o trabalho de uma complementava o trabalho da outra. Então, quando a gente conseguia fazer algo pela Secretaria, a Liga entrava com um apoio. Quando a gente fazia algo pela Liga, né? A Secretaria entrava e vice-versa. Né? Então, assim, foi um período bacana, a gente conseguiu realizar alguns eventos, enfim, algumas ações foram importantes naquele período. Né? Embora, naquela época, a demanda não é a demanda de hoje, a demanda é completamente diferente. Né? Hoje é mais exigente. Exatamente. Hoje é mais exigente. Naquela época a gente sabia. Para o ouvinte ter, assim, mais ou menos a noção, esse ano que nós estamos referindo aqui é 2005, né? 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. Então, assim, muitos dos desportistas de hoje que estão nativos não tinham nem nascido ainda. Não tinham nem nascido. E nós estamos tendo o privilégio, a graça, a bênção, de estarmos aqui contando essa história também para eles, entender? Nós passamos por isso, né? Vamos falar assim, colocar a palavra antigamente talvez seria mais correta. Antigamente tudo era mais fácil, entre aspas, mas tem mais capacidade para organizar, para fechar uma situação, né? Mas hoje existe uma grande dificuldade, gente, para o esporte, não só na Bela Cruz, é o esporte no geral, amador. Existe uma grande dificuldade. Se você não conseguir parceiros, você não vai conseguir finalizar uma competição, você vai conseguir, pelo menos, organizar uma competição da maneira que você goste que seja organizada. Então, vamos falar já sobre isso, de algumas competições que a gente vai falar aqui também. Então, terminando agora, Amador, aqui na nossa cidade, na localidade principalmente, mas existe uma grande dificuldade, porque eu falo todo dia que esses caras aí falam, que a dificuldade é muito grande para a gente fazer uma competição dessa. Não tem aquele suporte, não tem aquele amparate, digamos. Quando eles falam isso, a gente sabe quem eles estão se referindo. A gente não vai falar, mas a gente sabe em quem eles estão se referindo, que não tem aquele aposto, não tem aquele aparato, não tem aquele apoio, aquele suporte, digamos assim. Mas é isso, como o Marcelo frisou, antigamente existia um pouco de mais facilidade, não como hoje.
hoje existe um pouco de dificuldade para ser realizado. Marcelo, indo nessa linha, você chegou a concluir quantos campeonatos municipais de quadra e campo? Tem memória? Agora você me pegou, Chiquinho. Cara, concluiu mesmo, eu terminei esse campeonato, Eu me recordo, assim, muitas competições que a gente estava junto, fazendo cobertura, né, estando ali, e sempre com seu empenho, com seu esforço, né, e, cara, se não for a gente na frente, não termina, né, tem que terminar, precisa terminar. Eu me lembro do último campeonato que você fez, que devido a questões políticas, não sua, entre aspas, intrigas do município, mesmo assim, pela briga pelo poder, né? Posso falar isso, que eu propriamente eu estava presente, fazia parte da assessoria de comunicação, você viu que você ficou ali naquela competição, mas eu vou terminar, de qualquer maneira vamos terminar, até que veio uma situação, e graças a Deus, deu tudo certo, você terminou a competição, mas ficava sempre aquele ar assim de... Deixei de fazer, cara. Era para ter feito aquele negócio, enfim. Mas o importante é que você se viu livre de terminar a competição. Entreguei para os ganhadores, para o vice e o campeão. Né? Acho que sempre o começo ele é muito difícil, né, cara? Porque assim, só voltando assim um pouco o tema anterior que a gente estava falando sobre o início da secretaria, importante a gente frisar o seguinte: hoje em dia, eu não estou assim, longe assim, de criar nenhuma expectativa ou nem de colocar nenhum tipo de pressão nos gestores que hoje estão. Mas assim, hoje, naquela época era muito diferente. Era fácil por um lado, mas muito difícil por outro, porque assim, você não tinha calendário, você não tinha expectativa do que ia ser, né? Você não tinha legislação alguma à disposição, né? A gente entrou dentro de uma sala tinha um armário, uma mesa, uma cadeira, umas 2 mesinhas. Se vira. Se vira. Então, assim, não tinha um ar-condicionado, viu? Nem ar-condicionado. Era ventilação mesmo. Então, assim. E para fazer silêncio, o ventilador tinha que ser ligado, viu? Ligado, silêncio. Então, assim, então, era muito começo. O calendário Bela Cruzense de futebol começou, na verdade, daí. Né? Porque a gente sabia que nós tínhamos uma demanda no futebol, sabia que tinha uma demanda no futsal, e nós tínhamos que olhar, dar um pouco de atenção para as outras modalidades também. Né? Naquela época, nós conseguimos, durante o período, assim, naquela oportunidade eu fiquei no cargo, eu acho que 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, mais ou menos isso, eu acredito, mais ou menos isso. Então, nós conseguimos realizar o campeonato municipal por 2 anos seguidos, e aí no segundo ano, nós realizamos, isso tanto no futebol quanto no futsal, mas nós passamos a mudar um pouco a ideia de futebol com as divisões de Série A e Série B. Né? Em 2006, quando nós fizemos o segundo ano já de competições, nós implementamos a Série B. Se eu não me engano, a competição de Série A, que foi o único campeonato que nós fizemos de futebol de campo, deu 28 equipes. Série A na época. Deu 28, né? E assim, você olha hoje para o município, você olha para onde é que tinha tanta equipe, né? E hoje só dá 8, viu? Então assim... 8 ou 16, e aí, naquele momento, nós vimos, nós não temos... fica impraticável a gente fazer uma competição, fica inadministrável a gente fazer uma competição, uma única competição com 28 equipes. Vamos fazer 2 competições, né? A Série A e Série B, aonde nós vamos ter briga em todos os pontos da tabela, nós vamos ter gente brigando para não cair, nós vamos ter gente brigando para subir, né? Gente para se manter, e aí a gente fica naquela coisa, a gente divide por nível, e aí o campeonato, de uma certa maneira, a competição ganha, né, em termos de atratividade, e a gente passa a pensar a competição de outra forma. Então, enfim, então nós criamos isso. Né? E aí, no futsal, a gente passou a pensar também em outras possibilidades. Numa outra gestão, a gente não deu para ter a Série B e Série A no futsal, mas nós criamos a Superliga e a Supercopa. Né? E já no segundo ano, na segunda experiência de gestão que nós tivemos, já com uma outra gestão municipal. Então, tudo isso assim, são coisas que vão sendo construídas ao longo do tempo, as demandas vão aparecendo e a gente vai vendo o que é possível fazer. Já nessa segunda gestão também, nós tivemos, já na terceira gestão também, nós passamos a trabalhar muito a questão da parte das seleções, né, onde nós tivemos a participação, começamos a trabalhar a participação de
equipes do município em competições externas. Era o caso dos Jogos Abertos do interior, era o caso de a participação das equipes de handebol no Campeonato Cearense, tanto no masculino quanto no feminino. A equipe feminina chegou a ser vice-campeã, cearense, né, da Série B, conseguiu acesso, subiam 2 equipes, né, chegou a ter o acesso garantido no ano seguinte, só que como não houve uma continuidade, e na vida, não só no esporte, Chiquinho, tudo é continuidade. Às vezes você muda uma peça, muda o gestor, mas assim, tem um calendário, tem uma rotina, então essas políticas elas têm que ser dadas continuidade, né? Então assim, é muita responsabilidade da pessoa que está à frente da secretaria, né? Eu estive lá atrás, já estiveram outros, hoje é o Bruno, né, que está à frente. Então é cobrado muito da gente, né, para dar sequência. O Bruno, obviamente, hoje ele está tendo a demanda hoje na sua mesa, né, e está tendo certamente terá muito trabalho, deverá estar tendo muito trabalho para montar a sua rotina, né, montar o seu calendário. Obviamente, o calendário que foi apresentado no começo do ano, quando a equipe da secretaria tomou posse, é um calendário espetacular, né? Basta ver assim, se na prática o que é possível fazer, né? Assim como o Bruno, assim como outros secretários, a gente entra com tanta ideia bacana na cabeça, cara, a gente vem preparado. O Bruno fez um discurso lá de satisfação, assim, de gratidão, assim, por ser educador físico e está tendo a oportunidade da gestão, está dando a oportunidade de um profissional da área, né, com conhecimento técnico, né, de estar à frente de uma secretaria, de um órgão desse. Então, para a gente é muito gratificante. Mas, assim, é muito trabalho a se fazer. Muito trabalho a se fazer, né? A cobrança é grande, independente, assim, como outras demandas, outras secretarias, outros setores. No esporte, a gente lida muito assim com a paixão das pessoas. É que nem um árbitro de futebol. A gente está ali no campo, mas acha que é só saber as regras e apitar o jogo. Não é só isso, né? A gente está ali lidando com emoções, a gente lida com o esporte. Lidar com o esporte profissional é muito legal, mas o pessoal respeita mais as regras. O amador, o pessoal respeita mais as emoções. As emoções. Né? E tem dias e elas que são tantas, né? E elas são muitas, e tem muitas situações que é muito difícil de administrá-las, né? Ô Marcelo, deixa eu te perguntar. Acho que você foi o último secretário, assim, de esporte do município? Houve alguém depois de você? Acho que não, dessas últimas gestões que o nosso município já teve. Acho que você foi o último secretário. Eu não me recordo de outro secretário. O Chiquinho, teve coordenadores, assim, mas secretário mesmo. Eu acho lembro, que você foi o último, foi não? Eu lembro bem assim. Eu tive, na última experiência como secretário, na gestão do Carlos Antônio, né? Logo em seguida, na gestão, acho que do Cachimbão, né? Você fez a gestão. Aliás, eu acho que teve na gestão do Pedro, você também teve? Eu estive na gestão do Pedro, Cachimbão, né, do Elias Adriano, né? Na primeira. Aí tive na gestão do Pedro Dutra. Sim. Na segunda e na gestão do Carlos Antônio. Por último, né? na gestão do Carlos Antônio. Você foi o último secretário de esporte. Na gestão pós Carlos Antônio, foi o Cachimbão, né? Foi. E aí, se eu não me engano, eu acho que... Não tinha secretário, é coordenador. Eu acho que a única vez que teve... Cara, eu acho que foi o Lucas. Mas não era secretário, eu acho não era que coordenador, não. Não, eu acho que foi. Eu acho que foi o Lucas. Mas enfim, mas vamos seguir aqui para o intervalo e já eu volto a conversar com o Marcelo novamente. A gente vai perguntar a ele sobre outros assuntos também, o que o Marcelo deixou de fazer como secretário. Se hoje ele fosse secretário, ele faria. Essa é uma pergunta muito boa, né? Então deixa aí nos comentários aí,
O que é que você acha? Ficou algo que você, enfim... Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto e a gente vai falar sobre isso já já, na continuação aqui do nosso Na Mira do Esporte Debate. Venha pra BCnet! BCnet está localizada na Rua Padre Odécio, número 293, Centro, Bela Cruz, Ceará. BCnet, sua melhor internet. Venha saborear o melhor lanche da cidade. Alto Lanches. Aqui você se delicia dos melhores lanches. Venha conferir o que estamos anunciando. Aqui você encontra conforto, qualidade e bom preço. O Alto Lanches ainda dispõe de salgados para a sua festa. Contrate-nos pelo telefone WhatsApp 88 99605 6546 ou siga no Instagram P_Receitas_YT. O Alto Lanches fica situado na Rua 7 de Setembro, número 48, no centro de Bela Cruz. Organização Pedro Cordeiro. A dedetizadora Capistrano oferece o que há de mais eficaz no controle de pragas urbanas. Serviços de dedetização, descompinização e desratização. E para garantir a eficiência de seus serviços, a dedetizadora Capistrano é credenciada pelos principais órgãos responsáveis e conta com uma equipe especializada, com o objetivo de assegurar a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente. Oferecemos atendimento para residências, empresas e indústrias. Entre em contato e solicite orçamento. 88 997 12 39 44. Capistrano, dedetizadora. A qualidade do serviço faz a diferença. Rua Cuiabá 839, no centro de Jijoca, de Jericoacoara. Pra você que precisa do melhor serviço gráfico, Top Impressões, Xerox, impressão digital, encadernação, plastificação, canecas personalizadas, design gráfico, scanner, cartão de visitas, placas QR Code Pix, cardápios, crachás, adesivos, foto 3x4, etiquetas, panfletos e muito mais. A melhor empresa está aqui. Top Impressões pelo fone 88996870601. Instagram @top_impressões. Rua Padre Odécio 634, Centro Bela Cruz. Top Impressões. Imprima com qualidade e rapidez. Pizzaria e Pastelaria Prêmio aqui na cidade de Bela Cruz, levando para você, toda e sua família, o melhor da pizza e aquele pastel delicioso só para você. Atendimento delivery há 4 anos servindo a você. Peça já sua pizza, seu pastel. O telefone WhatsApp é operadora 88 997 95 43 47 ou siga nas redes sociais, Instagram, @pizzaria _pastelaria _prêmio e bom apetite. Eu estou falando para vocês de pizzaria e pastelaria prêmio. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta com o nosso programa Na Mira do Esporte. Produção tem hora que dá um puxão aqui na gente. Calma, produção, devagarzinho, produção. Foi em cima, produção, foi em cima da hora. Tá valendo, né? Vamos falar aqui de Breno das Frutas. Chegando para você, frutas e verduras todos os dias no mercado público, bem na entrada ali. Breno das Frutas, frutas e verduras todos os dias para você. Fica bem na entrada do mercado público. Na hora que você abrir o portão do mercado público, você já bate de frente ali com Breno das Frutas e Verduras. Vamos lá. Deixa eu conversar aqui com o Marcelo. Marcelo, rapidinho aqui para a gente falar o que ficou atrás no ar lá, na primeira parte do nosso programa. O Marcelo, secretário de esporte do município de Bela Cruz, o que ele deixou de fazer, se hoje ele fosse secretário, eu vou ter que fazer. Lá atrás eu deixei de fazer, mas hoje eu vou ter que fazer. Como seria aí? O que você deixou de fazer atrás, se fosse secretário hoje, faria, cara? Qual a maneira aí de falar isso aí pra galera aí? O Chiquinho, assim, é uma pergunta difícil, mas viu, cara? Não é uma mas pergunta sempre fácil de fica responder, algo. não. Sempre deixamos de fazer algo. Né? Cara, assim, não é uma pergunta fácil, não, cara, de responder. Porque, assim, ó, muita coisa, eu acho que muita coisa nós realizamos, né? Eu acho que muitas coisas foram feitas, só que, na minha avaliação, eu acho que
nós poderíamos ter realizado muitas coisas se nós tivéssemos tido, assim, de repente, assim, um pouco mais de habilidade no que se relaciona a conduzir a coisa política, né? Por mais que a gente não fosse político, né? Embora trabalhando na política, mas não fosse o político em si, talvez tenha faltado um pouco mais de habilidade, né, no que se relaciona a isso, a essa parte, né? Mas assim, as demandas daquela época, Chiquinho, eram outras, né? As demandas hoje são outras, né? Hoje em dia, hoje naquela época, se você quisesse informar alguma ação, alguma coisa, você tinha que perder horas e horas produzindo um texto para colocar no informativo, imprimir e tirar xerox, ir atrás de tirar xerox e entregar porta a porta. Se você quisesse informar as pessoas, você teria que fazer isso. Hoje, cara, é completamente diferente. Hoje hoje a gente tem o aparato que a gente está aqui com a TV, cara. Né? A gente está aqui com a TV hoje, né? Naquela época não tinha nem WhatsApp. Hoje você tem Instagram, você tem... Puxa vida, você informa na hora, o programa ao vivo, os eventos ao vivo, né? E não é informando só para Bela Cruz, não. Exatamente, você está informando para o mundo inteiro. Então, assim, a tecnologia hoje, ela tem ajudado muito nesse sentido, entendeu? Assim, então, isso se ganha tempo, isso se ganha, né? Isso você ganha tempo, você ganha outras áreas que naquela época eram inimagináveis, elas passam a ter uma importância que naquela época a gente nem imaginava que teria, né? Naquela época a gente fazia uma gestão espetacular se você fizesse um campeonato para cada modalidade, né? Se você desse um par de chuteira para cada um, se você desse um uniforme para todas as equipes, né? Enfim, hoje em dia é muito diferente, né, cara? É muito diferente. Não é muito difícil chegar hoje e dizer assim, olha, eu faria isso, né? Eu não sei, talvez o gestor hoje, se tivesse a demanda que nós tivemos, talvez ele mudasse um pouco a ideia, né? Mas eu acho que os tempos são outros, sabe, Chiquinho? Mudou muita coisa, a legislação é outra, né? Hoje você tem algumas legislações que favorecem o esporte, mas assim, se não houver dedicação, se não houver investimento também do setor público, né, da prefeitura de uma maneira geral, enfim, tem que se olhar para frente, né? Então, eu acho que faltou muita coisa, falta mais, como eu falei, talvez por tentar fazer o negócio muito certinho, talvez não tenha tido tanto êxito, né? E eu acredito que para aquele momento da história que a gente vivia, tivemos êxito, né? Se você for analisar hoje, Chiquinho, a turma que praticava esporte naquela época é a turma que estão participando esse ano do quarentão, do cinquentão. Então, parece em alguns momentos que a turma que quer mais a realização de competições, a sede é muito mais dessa turma de 40 anos, de 50 anos, do que a turma turma de jovem hoje em dia, cara. Então, assim, eu me orgulho disso, cara. Eu me orgulho. Essa turma de 40, 50 anos que está querendo competição hoje, era a turma que eu comandava lá atrás, entendeu? Então, assim, essa galera entendeu a ideia, né? Então, disso eu me orgulho, sabe? Disso eu me orgulho muito. Porque foi um pessoal que brigou muito pela gente, entendeu a ideia, né? E eu acho que talvez o que nós fizemos de bom naquela época, talvez não dê certo hoje, né? E talvez o que se faça de bom hoje, talvez não tivesse dado certo lá atrás se tivesse tido essa ideia.
Porque, como eu falei para vocês, o aparato tecnológico é muito grande, né? As informações chegam mais rápido, né? Enfim, né? A gente, se quisesse falar com alguém, cara, você tinha que mandar um recado por um carro de horário, você tinha, né? Se você quisesse mandar um recado para uma equipe lá do Cajueirinho, pô, tinha gente que marcava jogo colocando na rádio, cara. Hoje, era hoje, assim, cara. Hoje é diferente, né? Se eu quisesse marcar um amistoso com a equipe lá no Acaraú, E a nossa referência era a Rádio Difusora, né? cara, O Bola Pesada do Paulo Andrade. Você ligava pro programa do Bola Pesada, né, que era o do Paulo Andrade na época, né? Ou então da A Princesa do Norte, né? Do lado do Rio. Era a nossa Cara, você, referência aqui pra meu marcar irmão, jogo. você dizia, ó, time de Bela Cruz tá querendo fazer um amistoso com Morrinhos, com a equipe da Caraú. Jogar em Cara, casa, não com os era 3 10. times, os 3 quadros. Meu irmão, Primeiro, cara, segundo quadro, escolinha, pronto. Isso meu aí, irmão, definia. você tinha que dar um jeito de chegar o aviso, entendeu? Pronto. As equipes já começavam a se organizar, né? Hoje tem internet. Hoje tem, você faz isso. Você faz aí um banner, já cara. joga na internet, tá marcado. Naquela época, pronto. E aí funcionava assim. Então, assim, os tempos são outros, eu acredito que... Se modernizou o esporte, Marcelo, de uma certa forma, a divulgação esportiva se modernizou. Porque a gente tem, sim. como você falou lá atrás, nós estamos dentro de uma TV hoje aqui, em rede mundial para todo o Brasil, para o mundo todo, né, pela rede mundial de computadores, né? Pela rede de computadores. Nós estamos aqui falando, não estamos falando só para 2 pessoas, né? Não estamos falando aqui só para 2 ou 3 pessoas. A gente está falando para o Brasil, para o mundo inteiro, a rede mundial de computadores, que vai se conectar com a gente na hora que a gente, né, começa a falar na programação da TV. Isso é uma chamada de praticidade, né? Hoje tem essa questão da rede mundial, da internet. E como você falou lá atrás, você disse que antigamente para a gente marcar um jogo tinha que ligar para... Esperar o programa começar às 12 horas, que é o Bola Pesada, para poder marcar um jogo. Esperava o programa da Princesa do Norte, Show do Esporte, começar para a gente marcar um jogo. Não tinha YouTube, essas não coisas, tinha YouTube, né? não tinha Instagram, se a gente Facebook. quisesse ficar por dentro do esporte, você tinha que estar Sim, 12, 15, você tinha que estar na frente da televisão para assistir o Globo Esporte. Né? Para ouvir pelo rádio, tinha que ligar na difusora ou na Princesa do Norte. Exatamente. Se saber. você quisesse ficar ligado, não tinha internet, não tinha nada. Hoje então, não precisa, né? Hoje nós temos essa facilidade, muito diferente. Os tempos são outros. Os né? tempos são outros, cara. Os tempos são outros. Bom, para finalizar, eu vou falar aqui rapidinho da Copa do Brasil, do sorteio da Copa do Brasil, galera. Ontem, por volta das 2h30 da tarde, a Confederação Brasileira de Futebol definiu os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro clube a ser sorteado foi o São Paulo. Acompanhei, eu transmiti pelo meu canal ao vivo, meu canal do YouTube. São Paulo e Atlético Paranaense, ficou assim. Atlético Mineiro e Flamengo. Retrô e Bahia. Fluminense Internacional. CRB e Cruzeiro. CSA e Vasco. Clássico Paulista nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Palmeiras e Corinthians, e ali por último Botafogo e RB Bragantino. Tá aí os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil. Pedreira por quê? O Atlético Paranaense hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense hoje ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é um time que a gente também, tá morto, não tá morto. O Atlético Paranaense é o Atlético Paranaense. E eles fazem muito bem o fator caso. Agora não é mais Arena da Baixada, né? É Liga Arena, não é mais Arena da Baixada. Enfim, tá com quantos anos que o Petralha tá lá, hein? Quantos anos ele tá no comando do Atlético Paranaense? Um monte de anos. A gente perdeu até a contagem. Eu acho que ele tem mais anos no cargo do Atlético Paranaense que ele mesmo tem os anos dele mesmo. Se a gente for fazer assim uma colocação, digamos assim, né? Mas faz tempo. Quer falar, Marcelo? Não, o Atlético Paranaense, cara, o Atlético Paranaense deve muito ao Petraglia, né? Sim. Isso aí sem sombra de dúvida. Né? O Petraglia pegou o Atlético Paranaense e era um time de bairro, cara. Né? Assim, eu falo em termos de domínio, né? Assim, né? Então, assim, olha onde é que chegou, né, cara? Exatamente. Foi vice-campeão da Libertadores 2 vezes.
Já foi campeão da Copa do Brasil, já foi campeão da Copa Sul-Americana. É um time difícil de bater em seus domínios. Cara, hoje em dia, o que passa o Atlético Paranaense tá na Série B, cara, mas logo volta, cara. Volta. Logo volta. Estrutura tem. Todo time passa por situações difíceis, situações delicadas, e cabe aos seus gestores, né, tentar sair dessa situação. Fortaleza nesse momento não está bem, mas assim, alguém tem dúvida de que o Fortaleza não é uma equipe de ponta hoje? Ninguém, né? Então assim, passa por um momento difícil, e eu não tenho dúvida assim que logo eles vão colocar, né, voltar aos trilhos de novo, e continuar dando alegria ao seu torcedor, não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, valeu. Vamos lá, deixa eu trazer para você, neste final de semana, sábado, acontece a grande final da primeira Copa de Barreiras. Está aí na tela para vocês. Neste final de semana, a grande final da primeira Copa de Barreiras, lá na localidade de Barreiras ali, depois das pontes ali. Vamos especificar melhor para a galera assistir aí, acompanhar essa grande final. Envolvendo duas grandes equipes da nossa região, não é de Bela Cruz, mas da nossa região aqui, do nosso Baixo Vale do Acaraú. Barcelona da Baixa do Meio e a equipe do Triângulo Futebol Clube. Uma equipe muito forte, montada, tem um grupo muito bom. Os dois vão fazer essa grande final aí no sábado, dia 7, lá no Campo de Barreiras, a partir das 3 horas da tarde. Primeiro campeonato das Barreiras daí. Triângulo do Marco, né? O Futebol Clube Triângulo do Marco, decidindo com Barcelona da Baixa do Meio. E nós, se Deus nos permitir, estaremos lá contando essa história aí para os amigos desportistas daquela localidade, tá bom? Muito bem. O tempo passou, Marcelo, e juntos com ele o nosso programa Na Mira do Esporte Debate foi junto, né? E, claro, quero agradecer demais a sua disponibilidade, né? Você tirou um tempinho aí, né, dos seus afazeres, que não é fácil, Marcelo, é difícil. A gente liga para o Marcelo, se eu ligar para o Marcelo agora, você vai me responder mais tarde, daqui a 2, 3 horas, tá? Mas é porque o tempo é corrido mesmo, aí luta com uma coisa, luta com outra, tem a família, tem um trabalho, tudo isso aí, é uma atenção que a gente tem que dar. Eu agradeço demais aqui a disponibilidade do Marcelo, e ter vindo aqui nesse horário, né, 7 da noite, aí, bater esse papo com a gente. Marcelo, fica os microfones da TV SBC do nosso programa para suas colocações finais. E digo, fica também um espaço aí para o retorno novamente. Se quiser voltar, a gente está aqui sempre à disposição. Sim, Chiquinho, a vida não só minha, mas de todo mundo, de ninguém é fácil, né, cara? Aos amigos a gente sabe que tem sido assim, alguns anos de luta, né, constantes aí, embora hoje eu não esteja na gestão, mas eu já falei isso pro atual gestor, que é o Bruno, que ele pode contar comigo. Assim, eu sou desportista nato, né, amador, né, embora profissional formado, mas amador assim em essência, né, amador, a origem da palavra é de quem realmente faz porque ama, né, porque não é porque sabe fazer de qualquer coisa, é porque faz porque ama, né, e eu não tenho dúvida assim que tem tudo para ser uma grande gestão aí nesses próximos anos. O esporte tem muito a ganhar com a gestão que está no momento. Eu acho que cabeça fria, paciência, as coisas não se resolvem tudo da noite pro dia, é muito trabalho, cara, não vem nada fácil, vem tudo muito a custo de muito suor, assim como tudo na vida da gente. Hoje, né, hoje eu tô noutra área, estou na área de educação física escolar, né? Sou professor de educação física no CEAM, Alegria do Saber, e com muito orgulho, cara, muito orgulho, não tenho frustração nenhuma, assim, pelas coisas que eu não consegui fazer, muito pelo contrário, tenho orgulho das coisas. Eu tento muito olhar, Chiquinho, assim,
olhar muito o muito que foi feito e não chorar pelo pouco que faltou, né? Então eu olho muito por esse lado, sabe? Valorizo muito as nossas conquistas, vibrei com as nossas conquistas, e tô aqui, cara, tô aqui para aplaudir, para valorizar o muito que for feito e para ajudar também, não tenho a menor dúvida. Eu sei o quanto é difícil, não foi fácil, nunca vai ser fácil e não serve se for fácil, né? Eu acho que os espinhos ao longo do caminho, eles são necessários para que a gente possa fazer a coisa da maneira correta, enfim. Né? Então eu agradeço mais uma vez a vocês pelo convite, estou à disposição. Às vezes demora um pouco a responder, mas assim, compromisso que a gente tem com as instituições que a gente trabalha, né? Enfim, vamos lá, estamos aí. O que precisar da gente está à disposição. Vamos lá. Eu desde já agradeço muito o convite a vocês. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado. Nós que agradecemos a sua participação aqui hoje com a gente. Fica aqui, claro, o nosso agradecimento e dizer, claro, que foi muito bom esse bate-papo que nós tivemos hoje aqui. Relembramos algumas coisas juntos, né, aqui nesse momento também. E a gente pode trazer em outras oportunidades aqui você para bater um papo com a gente novamente, né, para resgatar mais coisas aqui sobre o nosso futebol. E agradeço muito também por você ter lembrado aqui, torcer muito para que o nosso secretário hoje, atualmente, o Bruno Fonteles, né, exerça um bom trabalho junto com o seu corpo docente, o Ney, que é o coordenador, né, o grande Ney, o Saulo, que está lá também, toda essa equipe. Marcelo está aqui para contribuir também, ele já deixou bem claro, né, estou para contribuir da maneira que for, pela experiência que ele já teve lá dentro, né, ele sabe como é que é conduzir. Foram momentos difíceis, dificultosos, mas foi muito bom também. E ele disse, a gente não deve aqui lamentar.